Todos os dias, milhares e milhares de automóveis circulam pelo mundo. Mas o que aconteceria se eles tomassem a pior rota ou uma rota aleatória? Isso certamente, além de custos econômicos, geraria um grande impacto no meio ambiente. O meu nome é Victor, acadêmico de Engenharia da Computação da Unisc, e eu vou mostrar uma das soluções para esse problema, que seria o algoritmo de Dijkstra. Não esse Dijkstra. Esse Dijkstra. Ele foi um grande cientista da computação holandês que no ano de 1956 desenvolveu esse algoritmo e no ano de 1959 ele publicou ele. Muito bem. Para o algoritmo proposto, vamos pôr à prova Dijkstra neste mapa e queremos ir de Zerrinde até Bucareste. Vale ressaltar que o algoritmo Dijkstra ele preza pela menor distância sempre em relação a Zerrinde. Essa heurística é necessário colocar essa distância, então colocamos ela aqui entre um ponto e outro para representar ela. Entretanto, inicialmente colocamos como a distância inicial todas as outras como infinito, pois ainda não sabemos qual é a real distância. E Zerrinde colocamos como zero, pois não temos nenhum custo de ir para Zerrinde até ela mesma. Com isso eu coloquei um asterisco em Bucareste, pois esse é o ponto que a gente quer ir. Então significa que temos como chegar lá, pois é lá que queremos chegar. Olhando para Zerrinde, pois ele era o menor da nossa lista, colocamos que ele pode ir para Oradea e Arad. Como Oradea tem uma menor distância, que é 71, em relação a Zerrinde e Arad 75, colocamos ele à frente na tabela. E colocamos também o local anterior vindo, que ele vem de Zerrinde. Com isso, iremos analisar Oradea. Oradea pode ir ou para Zerrinde, voltar, ou para Sibiu. Nesse algoritmo, não iremos nunca retornar a uma cidade que já foi descartada, pois já descobrimos a menor distância para ir até ela. Então sempre visamos as cidades que estão em verde ou que iremos descobrir quando iremos analisar ela. Então, de Oradea até Sibiu seria 151, mais 71 que adicionamos em relação à cidade inicial, fica 222. Sempre que adicionamos uma cidade, por exemplo, Sibiu, que toma como Oradea, adicionamos sua distância da cidade anterior, que é 71, mais a distância de uma até outra. E 71 sempre é em relação à cidade anterior, assim como 222 é a relação de Sibiu para Oradea e Oradea para Zerrinde. Fazemos isso pois queremos visar sempre a menor distância e eliminarmos as menores distâncias no nosso algoritmo, primeiro. Então, vamos analisar agora Arad. Arad pode ir para dois locais novos, que é Timisoara, que seria 118, e Sibiu, que é 140. Note que, nesse caso, iremos remodelar Sibiu, pois a distância de Sibiu-Arad e Arad-Zerrinde é menor que a distância de Sibiu-Oradea, Oradea-Zerrinde. Antes dava 222, agora dá 215. Então, recolocamos como cidade anterior Arad para essa cidade, pois assim temos a menor distância da cidade inicial até Sibiu. Agora analisaremos a segunda na lista, que é Timisoara. Timisoara só pode ir para uma cidade não descoberta, que é Lugojota. Então adicionamos
a distância que tínhamos de Timissora com a distância dela a Lugojota, 111. Temos o total de 304, que seria essa distância. E novamente colocamos como cidade anterior Timissora. A segunda cidade a ser analisada agora, que seria a quinta, é Sibiu. Sibiu pode ir para dois locais novos, que é Fagaras e Rinniku-Vilcea. Esta sendo a próxima cidade, pois tem a menor distância total das que tem a listas, fora Sibiu, que iremos descartar, pois já analisamos ela. Rinniku-Vilcea adiciona duas cidades, que é Craiova e Pitești. Essas duas cidades são adicionadas à lista e então riscamos a cidade que já analisamos. Agora analisando Lugojota, ele adiciona Mahadja para a lista. E, novamente, como todas as outras, riscamos Lugojota. Quando chegamos a Fagaras, finalmente conseguimos uma rota até Bucareste. Entretanto, até retirarmos Bucareste da tabela, não temos certeza que essa é a menor rota em relação à cidade inicial. Então, a próxima cidade analisada não será Bucareste, e sim Merrádio, pois ela é a próxima da nossa lista. Merrádio só adiciona Dobreta à lista. Então, novamente adicionamos Dobreta e vamos para a próxima análise, que é Pitești. Pitești, podemos adicionar novamente Bucareste, remodelando seu valor de 525 para 493. E Craiova, entretanto, Craiova não tem sua menor distância aqui. A distância anterior seria sua menor distância. Se adicionarmos como Pitești a distância, teríamos um total de 530, muito maior que 443 com a rota que já temos. Então, não alteramos ela. Inclusive, ela será a próxima a ser analisada. Com ela, seria a mesma coisa em relação à Dobreta. Dobreta tem uma maior distância se fizermos essa rota, que é a rota até Craiova, do que se realizarmos a rota anterior, que seria por Merrádio, Lugojota, Timissora, Arad, Zerrinde. Então não alteramos nada em Dobreta. Dobreta, quando chegamos a ela, não podemos adicionar nenhuma cidade, pois todas ao redor dela já foram adicionadas e já foram retiradas com a menor distância. Então não fizemos nada. Finalmente chegamos a Bucareste. Descobrimos que essa distância inicial ao local inicial é 493. Com isso, voltamos a analisar o banco. Com o banco, temos todas as cidades numeradas que utilizamos e que podemos utilizar, que analisamos, e ainda como infinitas cidades que não analisamos e que não é necessário analisar. Visto isso, colocamos todas as cidades em ordem. Bucareste, Pitești, Rinniku-Vilcea, Sibiu, Arad, Zerrinde. Esta é a menor rota entre Zerrinde e Bucareste. Então, colocamos aqui. Finalmente chegamos a uma conclusão. O algoritmo de Dijkstra é realmente muito útil. Entretanto, como ele analisa só uma heurística, que é a distância, não necessariamente temos que nesse caso seria a menor coisa, pois
algoritmos que se baseiam nele, que adicionam ainda mais heurísticas para essa análise ficar cada vez mais precisa e diminuirmos assim o número de relações. Espero que tenha entendido e tenha um bom dia.